Bem-vindos ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá neste momento uma reflexão bíblica com o pastor Rainerson Israel. Deus abençoe sua vida e fale ao seu coração. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Como é bom estar na casa do nosso Senhor, não é verdade? Como é bom poder adorar o nome que é santo, o nome de Jesus é santo. Todas as vezes que nós estamos cultuando ao nosso Senhor, nós estamos diante daquele que é santo. Santo, santo, santo. Deus que é, era e sempre será. Amém? Eu quero abrir a palavra de Deus em Êxodo 16. Não sei se vocês se recordam, mas eu estou caminhando pelo deserto com o povo de Deus. Nós estamos caminhando juntos. Estamos caminhando pelo deserto com o povo de Deus. Êxodo capítulo 16. Quem encontrou aí, diga um amém bem forte. Então o pessoal está afinado aí, né? Êxodo é o segundo livro da Bíblia, o segundo livro de Moisés. Narra toda a peregrinação de Israel pelo deserto. Aliás, Êxodo, Levítico e Números. Mas as partes narrativas são essas que nós estamos lendo até o capítulo 20 do Êxodo. No capítulo 20 nós temos a entrega da lei, a construção do tabernáculo até o capítulo 40. Depois temos o livro de Levítico, a instituição das leis rituais, até que a gente chega nos primeiros 10 capítulos de Números, que nós temos também narrativas, a organização do povo de Deus para as narrativas posteriores ao Sinai, a partir do capítulo 11 de Números. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim a palavra do nosso Senhor: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Então eles estavam em Elim, não sei se vocês se lembram disso. Nós estudamos sobre as 12 fontes, as 70 palmeiras, um grande oásis no meio do deserto. E agora eles estão no deserto de Sim, próximos, muito próximos do Sinai. Toda a congregação, verso 2, dos filhos de Israel, murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois os trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? Ele pergunta. As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. As murmurações de Israel foram
contra o Senhor. Verso 9, disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava, toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial pela manhã. Jazia o orvalho ao redor do arraial, e quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Olha a pergunta: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, 1 gomer, ou seja, 2 litros por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Era sábado, então a comida não se estragou. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Amém? Feche os seus olhos nesse momento e faça a sua oração diante do Senhor. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado, ó Deus, por essa noite que nós estamos tendo aqui diante do Teu nome que é santo. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor separou este lugar, separou este momento para que estivéssemos aqui diante da Tua presença. Senhor, fala conosco. A Tua palavra é inerrante, infalível, perfeita, ela foi lida. Ela será exposta nesse momento. Fala conosco, Deus. Que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreender a Tua palavra, no nome de Jesus. Todo o povo de Deus diz? Amém. Amém. Eu pedi para baixar, mas baixaram tanto, foi 8,80. Que bom, mas pode deixar do jeito que tá bom, tá ótimo. Tá bom? Irmãos, percebam o que a palavra do nosso Senhor está dizendo. Nós estamos atravessando juntos com o povo de Deus
pelo deserto. A última parada de Israel foi em Elim. Elim foi um oásis que o povo de Deus experimentou. A glória de Deus experimentada através de 70 palmeiras, 12 fontes de águas potáveis, que saciaram a sede, que deram proteção, sombra, alegria no meio da peregrinação no deserto. Eles saíram de Elim e foram para o deserto de Sim. Então percebam toda a caminhada. Lá em Êxodo 12 eles estavam em Ramessés, no Egito. Saíram de Ramessés para Sucote, Sucote para Etã, Etã para Pi-Hairote, entre Migdol e o Mar Vermelho. Foi ali que Deus manifestou a sua glória, humilhando as potencialidades de Faraó e o próprio Deus Baal-Zefon, que, segundo aquela religião, a religião do Oriente Próximo, era o Deus que controlava as águas. Deus humilhou Baal-Zefon, Deus humilhou as potencialidades de Faraó. Depois foram para o deserto de Sur, até que chegaram em Mara, onde as águas eram amargas, e as águas amargas tornaram-se potáveis diante do poder de Deus. Depois de Mara chegaram a Elim, as 70 palmeiras, as 12 fontes de água, e depois de Elim, eles foram para o deserto de Sim. Nós estamos no deserto de Sim, no capítulo 16 de Êxodo. Irmãos, é importante lembrar que eles já tinham caminhado mais ou menos um mês e uma semana. Mais de 30 dias caminhando pelo deserto. Imagine o árido e causticante panorama do deserto. A sede, a escassez, a fome. Eles estavam muito próximos do Sinai. A próxima parada seria Refidim. Lá em Refidim eles também murmuraram. Mais do que murmuraram, eles contenderam com o próprio Deus. Lá em Refidim. As águas de Meribá e de Massá. Refidim foi chamado Meribá e Massá. Em Refidim, nós temos a peleja contra os amalequitas, vencida pelo poder de Deus, através de homens como Moisés, Arão, que seguravam a mão de Moisés, e Josué na ponta, como um coronel de um grande exército. Irmãos, quantas coisas, quantas experiências atravessadas pelo povo. Experiências que são as nossas, porque nós também experimentamos desertos. Ali, no deserto de Sim, eles estavam há 2 semanas do Sinai. Quantas experiências eles passaram. Irmãos, a morte dos primogênitos do Egito, as mãos poderosas de Deus, a coluna de nuvem e de fogo, a coluna de nuvem de manhã fazendo uma grande sombra para o povo de Israel, a coluna de fogo iluminando, alumiando o deserto, direcionando o povo de Deus, as águas em Mara que se tornaram potáveis, a provisão dos alimentos necessários para a subsistência. Toda a glória de Deus foi revelada no deserto. E agora, eles estavam mais uma vez murmurando. No deserto, Deus mostrou sua onipotência, sua onisciência, sua onipresença, diante de tantos atos extraordinários que fizeram sobressaltar a glória de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, as misericórdias de Deus. O povo estava mais uma vez reclamando. Olhem as palavras, observem as palavras do verso 3 do capítulo 16. Diz assim: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito,
quando estávamos sentados junto às panelas de carne, e comíamos pão a fartar, pois os trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Depois de Deus derramar tanta glória no deserto, enviar codornizes, maná, o texto do capítulo 16, águas que se tornaram doces, o povo de Israel está reclamando, murmurando diante da glória dos céus, diante da glória de Deus, diante dos milagres extraordinários. Israel estava dizendo: como era bom estarmos diante das panelas do Egito, tínhamos pão a fartar. Irmãos, quantas vezes nos assemelhamos ao povo de Israel, Deus manifestando a sua glória em Mara, a sua glória em Elim, num oásis de alimentos, de sombra, de subsistência, de águas potáveis, e agora eles estavam no capítulo 16, no deserto de Sim, reclamando, murmurando. Foi aí, irmãos, foi neste momento, ao ouvir a murmuração de Israel, que o extraordinário de Deus aconteceu. O extraordinário de Deus aconteceu. Dos céus, Deus derramou o pão. Dos céus, Deus providenciou carne. Deus providenciou alimento, graça, subsistência, proteção. E sabe o que, irmãos? O que é mais interessante é que este extraordinário, percebam bem o que eu vou dizer, este extraordinário tornou-se ordinário, porque olha o que diz o verso 35 do capítulo 16, eu leio para vocês. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Por quantos anos, irmãos, os filhos de Israel comeram o pão que caiu do céu? 40 anos. Rigorosamente 40 anos. Cada dia destes 40 anos, Deus fazia chover do céu este maná. O extraordinário que se tornou ordinário. Irmãos, a origem etimológica da palavra maná é incerta, mas a explicação mais aceita entre os estudiosos é a expressão hebraica man. Lá no verso 15, eu leio para vocês. Vendo-a aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Esta pergunta, que é isto? No hebraico é manru. Maná vem desta pergunta. A palavra maná, etimologicamente, vem desta pergunta, diante da estranheza dos filhos de Israel. Deus fez chover pão do céu, e eles perguntaram: o que é isto? Maná, o pão espiritual, que caiu, irmãos, 40 anos no deserto. Era um pão pequeno, arredondado, esbranquiçado, parecia uma semente de coentro. O seu gosto era como pão de mel, como bolo de mel, com certos gostos de azeite. Esse pão caiu todos os dias. O alimento espiritual se tornou comum, habitual, rotineiro, usual, uma dádiva que se tornou ordinária, porque o Deus do deserto é aquele que faz certas dádivas se tornarem ordinárias. Ordinárias no sentido de comuns, viu, irmãos? Habituais, todos os dias eles experimentavam o ordinário, a dádiva do ordinário. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema, irmãos, é que no nosso humus, na nossa
terra contemporânea, em nossos tempos, não suportamos mais aquilo que é ordinário, aquilo que é habitual, regular, trivial. Infelizmente, no nosso chão contemporâneo, o trivial se tornou ultrapassado, o comum se tornou ultrapassado. Vivemos hoje na perversidade do espetáculo. Estamos viciados nos picos de dopamina, irmãos. Temos gerado uma comunidade contemporânea que não suporta mais o comum, não suporta mais o ordinário, o habitual. Vivemos numa sociedade espetacularizada, gostamos de espetacularizar todas as coisas. Chegamos ao absurdo, irmãos. Um delegado em São Paulo, olha o absurdo. Olha o que esse delegado, olha a ideia desse delegado. Depois de um real flagrante, ele colocou a vítima de novo no cativeiro para gravar um vídeo e expor na rede social. Ele acabou de tirar a vítima do cativeiro e ele pede, por favor, tem como você voltar para o cativeiro, que eu tenho que fazer um vídeo para o meu YouTube. Esse é o nível que nós estamos chegando, irmãos. Perversidade. Nós estamos espetacularizando tudo, não estamos suportando mais aquilo que é ordinário. Hoje a felicidade ela é medida pelos picos de dopamina. As coisas comuns se tornaram intoleráveis, obsoletas. Queremos mais, novidade, intensidade, consumo incessante de estímulos rápidos, como o celular. Quantas vezes a nossa consciência, a nossa alma, a nossa psique está fritando, irmãos, está se desgastando diante das telas, da rolagem das telas, da nova notificação que a gente recebe. Nós estamos nos tornando incapazes de curtir o dia a dia, de se alegrar com o silêncio, de se alegrar com o trabalho diário, de se alegrar com o pão de cada dia. E até a nossa liturgia, infelizmente, tem se prostituído em cultos que nos arrebatam, experiências espirituais que nos fazem levitar. Esquecemos de viver as coisas ordinárias da vida, a leitura bíblica todos os dias, a oração todos os dias, o bom dia ao Espírito Santo todos os dias. Um caminhar com o Espírito Santo de Deus. As coisas ordinárias estão sendo ultrapassadas e a vida espiritual de Enoque não é mais o nosso modelo de vida. E Enoque andou com Deus e já não era. Quantos anos? O que a gente tem para dizer sobre Enoque na Bíblia, irmãos? E Enoque andou com Deus e já não era. Que extraordinário homem que andou 300 anos com Deus e já não era. Ele andou com Deus. Nós estamos expelindo, expulsando, irmãos, a ordinariedade das nossas vidas. Estamos nos esquecendo de despertar, encher o nosso pulmão de ar e agradecer a Deus. Estamos desperdiçando a nossa vocação. O pastor Felipe Medeiros, ele me contou uma vez como ele descobriu a sua vocação, ele conversando com uma pastora. E a pastora disse assim: Felipe, você vai entender a sua vocação, você vai compreender a sua vocação, o seu chamado, o dia que você acordar todos os dias, desejando servir a Deus com a sua vida, através dos seus talentos e dons. Como é bom quando a gente acorda todos os dias, com um senso de propósito. Como é bom acordar, encher o pulmão todos os dias, e se alegrar com as coisas ordinárias, se alegrar, por exemplo, com o senso e a responsabilidade do propósito que Deus colocou nas nossas vidas. Como é bom acordar todos os dias ao lado daquele que a gente ama.
Irmãos, tem um livro chamado Ortodoxia, de um jornalista britânico chamado Chesterton. Neste livro, Chesterton, no seu capítulo A Eterna Revolução, ele diz que as crianças se assemelham a Deus e que Deus se assemelha às crianças. Sabe por quê? Quem aqui tem filho? Muita gente, né? Quando você leva seu filho para um parquinho, eu tenho 3, eu tenho uma creche acoplada em mim. 3 filhos. Quando você leva um filho para brincar num parquinho, e aí você chega naquele parquinho e vê um escorregador, seu filho executa aquela descida 350 mil vezes, e você começa a entrar num desespero profundo. Por que, meu Deus? Essa criança consegue descer 350 mil vezes com a mesma alegria da primeira vez. Chesterton diz: Deus é como uma criança. Todos os dias, Chesterton acredita, Deus vai lá e faz assim: levanta, sol, levanta, lua. Irmãos, nós estamos perdendo a dignidade do prazer pelos excessos de dopamina, pelos espetáculos que estamos criando, pelas imagens que não somos nós que projetamos para que os outros curtam, não somos nós. E é por isso que nós precisamos cultivar esta dádiva do ordinário. Eles tiveram que aprender a comer, a saborear aquele pão nos 40 anos no deserto. A primeira coisa que eu enxergo nesse extraordinário capítulo de Êxodo 16 é que nas dádivas que Deus nos dá ordinariamente, nós percebemos que há contentamento nas coisas simples. Vamos aos versos 16, 17 e 18. Estes versos provam o que eu estou dizendo. Olha o que diz lá, 16, 17 e 18. Eis que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um segundo o que pode comer. 1 gomer, ou seja, 2 litros por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com gomer, não sobejava ao que colhera pouco. Não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Este contraste que existe nestes versos é impressionante. Não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Irmãos, nós estamos diante de um grande espetáculo. Agora sim, um espetáculo. O espetáculo da simplicidade. As dádivas ordinárias, elas nos ajudam a entender que as coisas simples nos fazem feliz. Coisas simples, irmãos. A simplicidade talvez seja um dos segredos mais espontâneos e que produzem com potencialidade uma alegria indescritível. Simplicidade. Simplicidade, irmãos. A simplicidade, por exemplo, de brincar com os nossos filhos. A gente não precisa estar na Disney. Que bom se você foi. Amém. Você deu um abraço no Mickey. Mas você não precisa estar na Disney para ser feliz com os seus filhos. Você pode cultivar a simplicidade da diversão na praça em frente à sua casa. Crianças, irmãos, elas são fantásticas porque às vezes elas se admiram com as coisas mais bobas. Eu me lembro de um dia, no aniversário da Rebeca, que ela ganhou tudo, todos os brinquedos. Falei, na minha infância eu nunca tive isso, na infância toda de brinquedo.
Ela ganhou tudo no aniversário. E aí o meu sogro foi lá e deu uma garrafa PET de plástico. Irmãos, ela simplesmente ignorou todos os brinquedos que ela recebeu. E ela brincou com uma garrafa PET. Simplicidade. A simplicidade de colocar um chinelo, de colocar um short. Tem gente que tem pavor disso. O que eles vão pensar de mim? Eu estou com um chinelo, eu estou com um short. E daí o que vão pensar de você? Vão pensar que você é gente, que você descansa, que você sente prazer em você mesmo com a sua casa. A simplicidade de colocar um chinelo, irmãos, a simplicidade das refeições simples. Irmão, você já percebeu que as refeições simples são as mais saborosas? Não, pastor, mas eu gosto de foie gras. Foie gras, meu irmão. Você vai comer esse patê de fígado de ganso. Uma vez me ofereceram esse negócio, só o cheiro já me trouxe náuseas. Todo sentimento nauseante assumiu o controle do meu corpo. Como que pode alguém comer um negócio desse? Não, você passa no pão foie gras. Foie gras. Não, vai um pão na chapa mesmo com manteiga. Um ovinho estalado. Irmão, é um pão na chapa com ovo estalado que traz alegria para a sua alma. Esse foie gras você tem que imitar. Num restaurante chique, intelectual. Imagina, num restaurante alto nível, você tem que imitar que você gostou daquilo. Deixa eu imitar que eu gostei de foie gras, para que ele saiba. Irmãos, as coisas simples trazem alegria, trazem profundamente alegria para os nossos corações. Segunda coisa, nas dádivas que Deus nos dá ordinariamente, percebemos que o acúmulo desenfreado tende a ser mal cheiroso. Vamos ler os versos 19, 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. Queridos irmãos e irmãs, Deus deu ordens claras no deserto de Sim. Depois de ouvir a murmuração do povo de Israel, diante da escassez, da fome, da desnutrição, Deus disse: então tá, no crepúsculo do dia eu vou enviar codornizes, e todo nascimento da manhã eu vou enviar um orvalho, e desse orvalho eu farei um pão. Não guardem esse pão para o dia seguinte. Foi a ordem clara de Deus. Não guardem. Confiem na minha soberania, era o que Deus estava dizendo. Confiem na habitualidade, no hábito de confiar na soberania de Deus. Guardar representava incredulidade, vazio. E aí o que os filhos de Israel fizeram? O que eles fizeram? Guardaram o maná para o dia seguinte. Quando eles foram observar, diz a palavra de Deus que deu bichos e cheirava mal. Irmãos, quantas vezes se torna mal cheiroso ou mal cheirosos os nossos objetivos? Quantas vezes nós precisamos entender que certos acúmulos mais representam o nosso fanatismo pelo dinheiro do que a nossa alegria e nosso prazer em viver. O texto diz claramente: deu bichos e cheirava mal os excessos, os acúmulos. Agora percebam só, porque eu vou fazer a distinção clara do que eu estou querendo dizer. Eu não estou falando, irmãos, de economia familiar. Economia familiar é um ato responsável.
estratégico, é administrar bem recursos para conseguirmos alcançar bens legítimos. Então, quando um trabalhador chega para sua esposa, também trabalhadora, para os seus filhos e diz assim: teremos que economizar. Mas por quê? Porque agora nós temos um grande desafio pela frente. Qual é o desafio? A nossa casa própria. A nossa casa própria. Nós temos um grande desafio. Nossos filhos estão entrando numa escola, então eu vou economizar com as coisas supérfluas para investir numa melhor educação, para investir num curso de inglês. Eu sei que os pais racionais, eles fazem isso, eles fazem contas, eles diminuem os excessos, as coisas supérfluas, vazias. Por quê? Porque eles querem encaixar o orçamento para as coisas mais importantes. Isso é saudável, isso é economia familiar. Eu quero investir numa educação melhor para os meus filhos, legítimo. Eu quero comprar uma casa própria, legítimo. Eu não estou falando sobre isso, irmãos. Eu estou falando sobre acúmulo desenfreado. Isso é mal cheiroso. Eu estou falando de gastos desnecessários. Eu estou falando de acúmulo que nasce da avareza, da insegurança, de um desejo insaciável por mais. Estamos substituindo a lógica do ser para a lógica do ter. Infelizmente, estamos aniquilando a nossa alma, estamos aniquilando a nossa psique nessa busca maluca, desenfreada por ter mais, aniquilamos a nossa convivência com a nossa esposa, com os nossos filhos, ou as mulheres com o marido, com os filhos, com o objetivo insano de ter mais. Tenho certeza que qualquer milionário hoje entregaria todos os seus bens para arrancar o seu filho das drogas. Mas às vezes o tempo passa, irmãos. Quando a gente vai ver, a Luísa já vai estar com 20 anos, 25 anos, 30 anos. E a gente deixou pela insanidade de ter, deixou de experimentar as coisas mais especiais e prazerosas da vida. Qual é a diferença entre a economia familiar e o acúmulo desenfreado? Qual é a motivação? Qual é a sua motivação? Não, pastor, meu vizinho comprou uma Mitsubishi, agora eu quero comprar uma outra. O meu vizinho aumentou um andar da minha casa, eu preciso aumentar um andar, eu estou competindo com ele está com 2, eu quero chegar ao 3º andar. E aí você vai se tornando insano, e parece que isso não é a nossa biografia, mas irmãos, a nossa estupidez pela competição nos leva, às vezes, a níveis monstruosos. Por que você quer ter mais? Não, eu quero ter mais porque eu não suporto alguém que tenha mais. Terceiro e último, nas dádivas que Deus nos dá ordinariamente, percebemos que os sábados, o descanso santo, podem ser respeitados. Vamos ler o que diz os versos 22, 23 até o 30 mais ou menos. Ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Observação: todos os dias eles poderiam colher o quê? 1 gômer. Se colhessem mais, o que acontecia? O alimento se tornava mal cheiroso e com bichos. Na sexta, olha o cuidado de Deus, não. Eles poderiam colher 2 gômeres. Por quê? Porque o sábado estava reservado para contemplação, para liturgia, para comunhão com o Espírito Santo de Deus. Era o sábado santo, é o tempo do descanso. Olha que interessante isso, irmãos. Vamos continuar a palavra de Deus. Respondeu-lhes ele:
Isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, e nem deu bichos. No sábado, o maná estava intacto, a proteção de Deus, o cuidado de Deus. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Olha o verso 27. Ao 7º dia, saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Irmãos, eles saíram no sábado santo, no 7º dia. Eles já tinham sido orientados, claramente orientados. Vocês não podem colher no sábado, vocês precisam guardar na sexta. E esse alimento não se tornará um alimento estragado, mal cheiroso. A ordem de Deus foi absolutamente clara. No outro dia que eles fizeram, no sábado, foram colher. Eles colheram? Não, diz o texto, porém não o acharam. Vocês já repararam como são improdutivos, irmãos, os esforços que não respeitam os limites do nosso corpo? Vocês já perceberam quão improdutivos são os esforços que desrespeitam o nosso corpo? Irmãos, você tem que ter critérios na vida. Alguém que está estudando para um concurso tem que ter critérios. Tem que ter critério quando começar a estudar, quando terminar, quando encaixar intervalos no estudo, quando oxigenar o cérebro com outras coisas. A vida é assim, irmãos. A vida é assim. Se você não praticar exercício físico, o seu corpo vai se sucumbindo com maior velocidade. Saiba disso. É simples como 2 mais 2 são 4. E quem chega aos 40 é pior, porque 40, meu irmão, são só os degraus que te apontam para onde? Para baixo. Você não vai evoluir mais. Não pense você que você vai evoluir. Não vai, já foi. Até os 40 você evoluiu. Agora, meu irmão, ladeira abaixo. Como é que você diminui sua descida? Você pode descer de uma vez. Coca-Cola todo dia. Gordura todo dia, para lá, para cima, para baixo. 3 pães todo dia de manhã. É doce para cima, é açúcar no café. 20 cafés por dia, enchendo de açúcar. O que vai acontecer com você? O seu corpo não vai suportar. Porque o seu corpo tem limite. O seu corpo tem limite. Tudo na vida tem limite. Seus filhos precisam ter limites. Tudo na vida tem limite. Irmãos, eu fui cismar de ser professor do ensino médio agora. Orem por mim, que eu já quero exorcizar alguns alunos. Mas não pode misturar religião com aula. Me tornei agora professor de sociologia do 1º ano do ensino médio. Eu dou aula no Seminário do Sul. Lá no Seminário do Sul é todo mundo idoso. São os idosos que se encontram. Todo mundo em silêncio, tranquilamente. A aula do início ao fim, na maior paz, na maior tranquilidade. Eu, quando entrei na sala do 1º ano, eu pensei, vai ser assim. Irmãos, fui completamente enganado pelo equívoco da minha alucinação. Não era nada do que eu imaginava. Os alunos frenéticos. Eu já botei um quadro com quadro branco, né? Não é mais giz, é com o pilô, né?
Quem entrar nesse quadro aqui, 2 asterisco, coordenação, já para imprimir um medo, uma violência mesmo, né? Uma violência da linguagem. Quem entrar naquele quadro ali, eu vou botar 2 asterisco, coordenação. Mas sabe o que eu vejo? A falta de limites. O seu corpo tem limites. O seu coração tem limites. A sua saúde tem limites. Se você não aprender, se você não entender que você é um ser limitado, você vai sucumbir à sua alma. Você vai sucumbir o seu corpo. Deus estava ensinando no deserto a respeitar os limites, a respeitar o sábado santo. Não colham no sábado. Descansem. Usufruam, Deus dizendo, da minha presença. Usufruam da minha glória. Vivam a liturgia, vivam a adoração. Respeitem o corpo de vocês. Um sociólogo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, ele escreveu um livro, A Sociedade do Cansaço. Sabe o que ele disse? Que cada época tem o seu panorama, no sentido das doenças. Nós já tivemos o panorama do vírus, da bactéria, e a humanidade conseguiu enfrentar tudo isso com vacinas, com antibióticos, com remédios. O ser humano consegue superar. Mas hoje o problema, o panorama contemporâneo é outro. As doenças hoje não são as doenças físicas, como as bactérias, ainda que existam. Mas para ele, as doenças do século 21 são doenças neuronais. É o burnout, é o pânico, é a depressão, são os vícios em remédios, nas drogas, é não suportar viver, é não conseguir dormir. Dormir, irmãos, sem usar medicamentos. E não pare os seus medicamentos. A nossa igreja é uma igreja que respeita a medicina, que respeita a ciência, que respeita os resultados dos avanços científicos. Faça tudo isso em parceria com o seu psiquiatra, tudo isso em parceria com o seu psicólogo, mas lembre-se, não é só através de remédios que nós curamos a nossa alma. Não é só através de remédios. Nenhum médico diria isso. Ele teria que rasgar o seu diploma e queimar o seu diploma. Porque ele estaria dizendo assim: eu não creio na integralidade do ser humano. Para mim ele é só uma anatomofisiologia. Quem dissesse isso teria que queimar o seu diploma. O ser humano, irmãos, é descanso. O ser humano é exercício físico. O ser humano é riso. O ser humano é experiência cultural, é música, é teatro, é cinema. Se você não colocar tudo isso na sua agenda, são férias, é viagem. Tudo isso tem que entrar dentro do seu planejamento para você viver bem. É saber descansar, é saber colocar um chinelo, é saber dizer: não, agora o meu tempo acabou. É saber comer sem esse celular aqui, ó. Você tem que aprender a comer um prato, reaprender. A gente tem que reaprender a comer, a não levar o celular para a mesa e a comer olhando para os olhos da nossa esposa e dos nossos filhos. Vamos orar?